Ao tentarmos pensar no lugar mais radioativo do planeta, automaticamente vem à mente Chernobyl, que é de fato um dos lugares mais radioativos do mundo. Porém, não é o mais radioativo e nem o mais perigoso. Esse posto pertence a outra cidade da antiga União Soviética, Chelyabinsk 40. Lá se localiza o Lago Karachay, o lugar mais radioativo do planeta, que existe há mais de 70 anos e que fomos ter conhecimento há apenas 28 anos. Nesse momento, você deve estar se perguntando: como esse lago se tornou o lugar mais radioativo do planeta? Por que essa cidade só foi descoberta há tão pouco tempo? E qual o nível de radioatividade desse lugar? E a resposta para essas e mais perguntas veremos no vídeo de hoje sobre o lugar mais radioativo do planeta. Pelo nome, já é perceptível que a cidade era uma cidade secreta, pois cidades ou zonas secretas como essa costumam ter no nome o nome do centro de pesquisa do local, mais o número do código postal da região, por isso Chelyabinsk 40. E obviamente esse lugar não se tornou o mais radioativo do planeta de uma hora para outra. Tudo começa na década de 40, início da Guerra Fria. Os americanos detinham o domínio de uma fonte de energia rápida e muito poderosa, que também podia ser usada a fins militares. Estou falando de energia nuclear. E para não ficar para trás, a União Soviética passou a investir pesado no estudo e na exploração de energia e armamento nuclear. Mas para conseguir essa energia e até para a produção das bombas é necessário uma grande quantidade de urânio. E esse material é encontrado sim em grandes quantidades, mas em locais muito específicos. E então a União Soviética encontra uma enorme reserva natural de urânio, os Montes Urais. E ali bem próximo ela constrói do zero um verdadeiro complexo para a extração desse urânio. Ali se construiu também um enorme centro subterrâneo militar e de pesquisa. E o lugar foi crescendo, mais pessoas iam para lá e esse lugar foi se transformando em uma verdadeira cidade. E ali se encontra o primeiro erro. Milhões e milhões investidos na extração e transformação do urânio e quase nenhum recurso foi investido no descarte desse material. E estamos falando de um dos maiores complexos de produção de energia nuclear dos soviéticos na Guerra Fria. E esse lugar só crescia dia a dia. Chegou ao ponto de construírem uma usina nuclear para fornecer energia para a extração de mais urânio e consequentemente plutônio, usado na produção de bombas atômicas. Tudo isso feito com a mão de obra de milhares de prisioneiros que tinham duas opções de destino. Ou trabalhavam 25 anos no frio da Sibéria para serem libertos, ou 5 anos em Chelyabinsk. À primeira vista, Chelyabinsk parecia ser a melhor opção sem sombra de dúvidas. Porém, eles não sabiam que esse tempo a menos de trabalho também resultaria em um considerável tempo a menos de vida. Muitos chegaram e morreram lá mesmo, graças à alta radiação do lugar. Isso tudo foi descoberto apenas em 1992, após a liberação de todas essas informações. E bom, nesse momento você deve estar se questionando: ok, Chelyabinsk, quartel subterrâneo, prisioneiros, mas e o tal lago que possui toda a radioatividade falada? E é nesse trecho da história que ele aparece. Bom, uma cidade ultra secreta que existia e sobrevivia à base da produção de urânio e de plutônio, que estava sempre aumentando sua produção, obviamente aumentar também a produção de lixo radioativo. E a seguinte questão surge: onde descartar? Se hoje inúmeras empresas e países são descobertos frequentemente descartando esse lixo de forma errada, imaginem na década de 40, em meio à Guerra Fria, em uma cidade secreta e com uma imprensa que estava nas mãos do governo. Sem mencionar que o descarte correto hoje já é algo muito caro, imaginem naquela época. Enfim, a opção encontrada foi de descartar esse lixo no rio Techa, que ficava bem próximo à cidade. Um erro sem precedentes que demonstra, além de qualquer coisa, a falta de conhecimento dos soviéticos a respeito do que estavam trabalhando, pois esse rio era a única fonte de água de toda a região. Enfim, com isso, várias cidades que vinham na sequência do curso do rio começaram a aumentar exorbitantemente os índices de câncer, e o governo, após alguns anos, estranhou tudo isso e foi investigar, e concluiu que os casos eram resultado da água contaminada pela radiação. E para vocês terem ideia do nível de letalidade dessa radiação,
comparação, um lugar normal libera em média 0,21 röntgens por ano, que é uma medida usada para calcular a radiação de alguma coisa ou lugar. E para vocês terem ideia, o nível do rio Tesha no início da década de 50 chegou a 5 röntgens por hora, ou 43.800 por ano. Daí, vocês imaginam o perigo que era usar da água desse rio. E então, o governo soviético, através de mais uma ideia idiota para não descartar no único rio da região, decide jogar esse lixo no lago Karachay, um lago próximo às usinas e que não tinha contato com nenhum rio ou córrego. E por um tempo, parecia que estava tudo bem. Porém, um fato mudou tudo. Em 1957, um tanque de armazenagem com 100 toneladas de urânio explodiu, atingindo diretamente 250 mil pessoas. E uma cidade secreta, onde quase tudo era subterrâneo, obviamente quase ninguém ficou sabendo. Os efeitos atingiram diversas pessoas que não sabiam sequer o que estava acontecendo, e o governo soviético decide enviar ajuda e retirar as pessoas daquele lugar. Porém, essa retirada foi lenta e aconteceu apenas 10 dias depois do ocorrido. E mesmo atrasados, agiram de forma insuficiente, pois retiraram apenas 1% das pessoas que moravam ali, ou seja, pouco mais de 2.500 pessoas apenas. E os outros 99% que ficaram, a maioria esmagadora nem chegou a saber do ocorrido e ficaram ali, consumindo daquela radiação. E para vocês terem ideia do nível de radiação, 2 anos após essa explosão, todas as árvores em um raio de 5 km simplesmente morreram. E o governo novamente tentou acobertar tudo, culpando pragas e coisas nesse sentido. E o lugar se tornou uma zona morta, onde nada ousava germinar da terra. E mesmo com tudo isso, eles seguiram produzindo cada vez mais, e consequentemente cada vez mais lixo radioativo, e alimentando o lago Karachay com esses resíduos. E 11 anos depois da explosão, em 1968, surge uma nova tragédia de proporções ainda maiores. A região de Chelyabinsk sofreu uma enorme seca, que abaixou quase secando por inteiro o lago Karachay, e toda aquela água contaminada e o material que ainda não havia dissolvido na água acabou indo para a atmosfera e foi rapidamente espalhada graças às correntes de ar. E estima-se que com isso a radiação desse lago tenha atingido uma área de 2,5 mil quilômetros quadrados. A título de comparação, isso é mais de 2 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Essa poluição radioativa acabou afetando diretamente a vida de 500 mil de soviéticos. Muitos nem sabiam da existência da cidade secreta e morreram vítimas de câncer. E mesmo com todo esse caos, eles não pararam a produção e o descarte no lago Karachay. E chegou um momento que o lago Karachay ultrapassou em 120 vezes a radiação liberada em Chernobyl. A título de curiosidade, em 1990, cientistas e estudiosos analisaram o lago e viram que uma pessoa que tivesse contato com o lago ou próximo a ele por 1 hora, essa pessoa viria a óbito. E esse local foi fechado apenas em 2003 devido às suas diversas irregularidades. E hoje, a cidade, que é chamada de Oziorsk, se tornou o maior centro de reciclagem de lixo radioativo da Rússia. O rio Tesha, meio século depois, ainda tem resíduos de césio, que em um intensivo contato ainda pode causar sérios danos a uma pessoa. E o lago Karachay ainda é o lugar mais radioativo do planeta. E o Estado russo está tentando tampar lentamente esse lago com concreto. E aí, vocês teriam coragem de visitar Oziorsk? Comentem aí embaixo, e se curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar para ajudar nas próximas produções aqui do canal Pensante. Muito obrigado por assistir e até breve.